Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia aí no Instagram. No YouTube a gente tá com, de novo, para variar, uma lentidão aqui que eu não tô entendendo. Mas vamos lá, né? Vamos acordar. De todo jeito, aqui no Instagram a gente grava e depois passa pro YouTube, tá? Quando eu não consigo gravar lá. Então, a gente vai falar hoje sobre essa nossa mania de cuidar dos outros e não cuidar da gente, né? Sobre essa nossa mania de se distrair daquilo que realmente precisa ser olhado. E é uma mania que não é só de médico, não é só da galera da saúde, não, é uma mania de todo mundo, né? A gente está sempre olhando para o outro e a gente não tem o mesmo cuidado de olhar para nós. E isso vem do padrão que a gente tem, né? Deixa eu só dar uma. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tô guardando resposta aqui. Bom, então vamos continuar aqui que depois eu passo pro YouTube a live, né? Então, bom dia, né? Primeiramente, falei bom dia para algumas pessoas. Bom dia, Priscila, Viviane. Que bom, né? Eu pensei, nossa, essa live não vai dar ninguém, porque 6h50 no feriado, né? Mas tá tudo certo. Então, a gente vai começar falando sobre isso, na verdade, a gente vai falar sobre isso, sobre o que é que a gente sempre faz, né? A gente sempre cuida primeiro do outro. Claro que a nossa profissão, ela tem um quê que é justamente isso, né? A gente sempre cuidar do outro. Ontem mesmo eu estava aqui na hora do almoço, terminando de fazer o almoço para as crianças e correndo, porque tinha aula do Gabriel online. E aí me pediram na portaria que eu fosse olhar uma pessoa aqui do prédio que o SAMU não vinha, não sei por quê. E aí eu larguei tudo e fui. E, assim, a gente faz isso sem pensar. E os meus filhos já estão um pouquinho maiores, eles entendem também. Só que não é esse o problema. Eu acho que é super normal e natural a gente, enquanto médico, fazer isso mesmo, porque é da nossa profissão, né? Nós da área da saúde, não só médicos, nós sabemos que onde quer que a gente vá, se alguém precisar de alguma coisa, é a gente, né? E assim, por mais que a gente queira negar, né? Dentro do avião se passa mal, né? Grita se tem um médico a bordo, então a gente sabe que a gente tem que estar pronto para esses chamados, né? No entanto, a gente meio que se acostuma a sempre estar nesses chamados. Deixa eu ver aqui, tentar de novo no YouTube. Eu fico o tempo todo tentando lá também, mas tem umas 2 semanas que minha internet não tá segurando os dois, não sei por quê. Bom, então a gente tá sempre nessa, sempre no olhar do outro. E eu vejo isso, gente, eu sou muito reparadeira, digamos assim, né? Mas no seguinte sentido, eu vejo o quanto a maioria de nós está desgastado, cansado, é, e sem olhar para si, sabe? Assim, muitos de nós, porque a gente tá do mesmo jeito que as pessoas normais aí, a gente também tá vivendo no padrão de simplesmente acordar de segunda a sexta e ir pro trabalho, sábado e domingo a gente fica em algum lugar ou faz algum tipo de anestesia para esquecer. A segunda, no domingo a gente já tá triste porque começa a segunda. A maioria das pessoas vive assim e plantão. Oi, Márcio. E plantão, né, assim, é muito isso. A gente ainda tem os plantões, né, geralmente, que é no fim de semana, às vezes, né, para algumas pessoas. Então, a gente está sempre vivendo nessa máquina, né, como se a gente fosse eterno, como se a nossa máquina, ela aguentasse qualquer coisa, como se esse nosso corpo aguentasse qualquer coisa. Então, isso é o problema. Eu vejo que esse é o problema. Não é o problema só dos profissionais de saúde, mas eu vejo e reforço muito isso nos profissionais de saúde, que é essa questão da gente cuidar do outro sem ter tempo para cuidar da gente, né? E assim, parece que é uma coisa que não tem resolução. Vocês têm esse sentimento de que eu sempre tive esse, eu tenho que primeiro cuidar do outro, eu tenho que primeiro resolver isso. E eu tenho que primeiro isso, aquilo, outro. E isso, gente, vai virando uma bola de neve. E eu vejo isso muito, o quanto esse padrão é forte
pelos trabalhos que eu faço, né? Assim, quando eu comecei a proposta de trabalhar com médicas, com médicos, né? Que fosse um autocuidado. Primeiro, assim, os conhecimentos da medicina integrativa seriam a segunda parte, mas não a mais importante, porque elas seriam todas para ser usadas para a gente. E aí eu percebi que as pessoas chegavam, assim, tanto num curso presencial que eu fiz, quanto nos online, as pessoas chegam, eu quero aprender mais para ajudar meus pacientes, eu quero aprender mais ferramentas para ajudar meus pacientes, eu quero cuidar mais deles, eu quero melhorar minha profissão, eu quero me realizar mais na minha profissão. Então, sempre é essa vontade de realização profissional mais ainda, né? Porque parece que a gente sempre acha que tá pouco o lugar que a gente tá. A gente às vezes está num lugar ganhando relativamente bem, querendo ou não, a gente geralmente ganha um pouco mais, né, do que as outras pessoas. Eu não digo que a gente ganha bem, porque em termos de responsabilidade, de compromisso, de carga horária, geralmente não é assim, né? No entanto, digamos que é um salário um pouco maior do que a maioria da média salarial do brasileiro, e a gente está sempre procurando mais sucesso profissional, mais sucesso profissional. E eu falo porque eu fiquei nessa bola de neve por muito tempo, né? Eu já falei isso para vocês, sempre eu achava que estava demais. Eu fiquei muitos anos achando que estava demais, me preparando, estudando para cuidar do outro e cuidando de mim, claro, mas assim, do jeito que dava, não como algo importante, entendeu? Não como, nossa, eu preciso olhar isso, esse aspecto. Se isso está ressoando nesse lugar, eu preciso ter esse cuidado. Então, gente, isso não é só comigo, isso acontece mesmo com todos vocês, né? De viverem esse eterno conflito. Eu preciso ter mais tempo para cuidar de mim, no entanto, eu tô sempre cuidando do outro. Então, consegui mais ou menos o YouTube agora. Então, assim, a gente arruma distrações. Distrações para não olhar aquilo que realmente é importante. Uma vez eu li uma mensagem que eu achei muito interessante, ela roda aí nessas mensagens de WhatsApp de vez em quando, que é o seguinte: você só tem uma grande missão nessa terra. E a sua grande missão, primeiro, é se curar das suas feridas psicológicas, cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma, evolução, né? Evolução constante enquanto ser humano. E isso a gente muitas vezes deixa na caixinha para quando dá, né? Para tipo assim, depois que eu fizer isso, eu vou fazer esse cuidado de mim. E é tão gostoso, né, quando a gente tira um tempinho para cuidar da gente, ou quando a gente se permite, mesmo na correria. E é uma permissão mesmo, sabe? A gente geralmente não se permite. Por quê? Porque a vida profissional está sempre em primeiro lugar. Então se eu tenho aqui meia hora, se eu tenho uma hora por dia, não, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, porque eu tenho que melhorar meu trabalho, ou eu tô, enfim, a gente está sempre focado nessa questão do trabalho. E se anestesiando, e agora eu ouso dizer que a gente se anestesia com o celular, né? Porque a gente tem aí uma gama de bons conteúdos que podem ser consumidos todos os dias. Como lives, eu espero que seja um bom conteúdo para vocês, mas lives a gente tem todos os dias, a gente tem muitos vídeos no YouTube, muito conteúdo gratuito, a gente nunca teve tanto que pode ser consumido como aprendizado. No entanto, muitas vezes a gente também não sabe dosar, não só esses conteúdos, porque se a gente ainda usasse para os conteúdos que nos acrescentam, mas muitas vezes a gente fica ali rolando o feed do Instagram durante muito tempo para ver se anestesia alguma coisa que a gente nem sabe o que é, tipo o cansaço, a nossa desconexão com a gente mesma. A nossa dificuldade de ficar no momento presente, porque essa é a nossa maior dificuldade. E eu não estou falando só por vocês, é algo que eu tenho que me policiar todos os dias, que é a nossa dificuldade mesmo de estar fazendo só uma coisa. Eu estou só aqui fazendo só isso. Não, a gente faz 30 coisas ao mesmo tempo. Bom dia, Viviane. A gente faz 30 coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então a gente tem essa necessidade de estar em constante movimento. É como se a gente estivesse realmente viciado na velocidade. A gente está viciado na velocidade, na falta de tempo, né? Anestesia, isso mesmo. Então, com relação às mães, né, Viviane, eu acho que é uma live à parte, mas eu posso falar um pouquinho, porque eu também sou, né?
Só que a gente tem essa questão de se anestesiar, né? É engraçado porque ontem eu estava estudando uma coisa que não tem nada a ver, né? Porque eu gosto de estudar coisas nada a ver às vezes, e todas elas me trazem percepções e me acrescentam. Eu estava estudando sobre o sincronário, que é uma forma de olhar o tempo através das luas, né? Porque a gente segue o ritmo solar. O que é o calendário, né? Ele foi feito lá no tempo de Calêndula, isso tudo eu aprendi ontem, tá, gente? Achei o máximo. De Calêndula, que era para justamente ter os dias de cobrar os impostos. Então, de segunda a sexta, você cobrava os impostos, no sábado era o dia das orações e domingo era o dia do descanso. Então, foi assim que foi criado o calendário. Aí, o imperador tal foi e colocou o mês que tem o nome dele, tipo julho, com um dia a mais, porque ele queria ter um dia a mais no mês dele. Aí Agostinho veio no mês de agosto e falou também, eu quero um dia a mais. Aí fevereiro ficou com 2 dias a menos. Então, isso tudo foi feito e traçado ao bel prazer de pessoas importantes daquele momento. Definir o nosso calendário. E tudo isso no ritmo solar. O nosso calendário ele funciona no ritmo solar. Mas quem estuda comigo sabe que o ritmo solar ele é o ritmo que rege o aspecto masculino do ser, que rege o arquétipo masculino do ser e que rege a nosso lado esquerdo do cérebro, racional, lógico, né? O lado paternal, o lado masculino. Então, o nosso calendário ele funciona nesse aspecto do masculino. Isso mostra claramente a forma como é a nossa sociedade, que é uma sociedade masculina ainda, que é uma sociedade patriarcal, que é uma sociedade que tem o masculino adoecido e que cada vez mais, né, graças a Deus, tem feito o caminho de buscar o feminino mais saudável. Então, tudo isso nos mostra, olha, eu achei esse simbolismo muito interessante. Tem os dias de pagar impostos e os dias de um dia santo e um dia de descanso. E a gente é assim até hoje, a gente paga boleto de segunda a sexta, né? A gente vive para pagar boletos e aí a gente tem os dias de descanso. Não é doido isso, gente? A gente continua talvez no mesmo padrão. E o que a quarentena veio trazer para nós? Isso é incrível também. É uma coisa que talvez a gente não tenha pensado ainda. Mesmo nós que estamos trabalhando normalmente, a gente sabe que o ritmo tá diferente, né? Que nós estamos num ritmo que é como se todos os dias fossem iguais. É como se dia e noite dia e noite não são iguais, mas é como se sábado e domingo fossem igual segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Porque a gente não pode sair de casa, aquelas coisas que geralmente nós usávamos para nos anestesiar, elas meio que diminuíram, né? Não que a gente não vá passear, né? Eu sinto muita falta de fazer passeios, de estar morando na praia, de não ir à praia, né? Coisas assim. Porque isso faz bem, isso é parte do bem-estar. No entanto, a gente confunde muito o bem-estar com apaziguar as dores da alma, né? Através dessa busca desenfreada por um bem-estar que está lá fora ainda. E aí a gente vive de momentos e a gente acaba não focando no que realmente é importante. E da mesma maneira, então, a gente vai lá, porque a gente acostumou a ser assim, porque a gente foi criado para ser assim mesmo e tá tudo certo. Eu não estou julgando, eu só estou questionando essa nossa forma de viver. De, como eu falei, de pagar as contas de segunda a sexta, de ter os outros 2 dias para dar uma descansadinha, uma anestesiadinha e recomeçar super deprimido porque é segunda-feira. Então, existe saída para isso? Eu falo porque eu fui em busca disso, sabe? Foi isso que foi a minha busca durante muito tempo. E durante muito tempo eu falo que a segunda é um dos melhores dias para mim, porque eu gosto de começar, sempre gostei de começar a segunda, porque é um dia que eu tô com muita energia, porque eu tive aí alguns dias de um pouco de descanso. E aí eu tenho muito gás para poder tocar os projetos, para estudar, sabe? Mas por quê? Porque eu encontrei motivos para querer estudar. E esse motivo para querer estudar, eu fui como vocês. Eu quero fazer mais para os meus pacientes, eu quero dar mais para os meus pacientes, eu quero fazer o melhor. Até depois de bater a cabeça e quebrar muita cabeça, eu entendi que o dar o melhor para os meus pacientes também é o dar o melhor para mim. Do mesmo jeito, viu, Viviane, dar o melhor para os meus filhos também é dar o melhor para mim. Então, eu também preciso e mereço meu tempo. E eu preciso lidar cada dia melhor com o sentimento de culpa que existe tanto no médico, por não ser perfeito,
defeito na médica, quanto na mãe, por também não ser perfeita, né? A gente tem que lidar com a nossa imperfeição humana. Faz parte da nossa imperfeição querer ser perfeita, eu falo isso. Faz parte da nossa imperfeição querer ser perfeito e achar que a gente tem que seguir modelos, né? Esses dias aconteceu lá no grupo das alunas, de uma colega colocar uma situação pessoal que ela estava passando, e eu mandei e ela pedindo a minha ajuda em termos terapêuticos mesmo. E aí eu mandei um áudio conversando com ela e falei também das minhas dificuldades. Na mesma linha, né? No mesmo sentido. E ela falou, nossa, obrigada por você falar assim, porque isso me mostrou que humanidade e tal, tem muita dificuldade em não ser perfeita. E aí isso me acendeu de novo. Eu sei como é isso, né? Meu marido, ontem mesmo, anteontem me ligou, que ele não tá aqui, falou, tá bom, senhora perfeitinha. Então, eu também lido com isso, essa busca da perfeição. E eu ouso dizer que todo mundo que está à frente da saúde, que nós médicos principalmente também lidamos com isso, porque a gente foi treinado para não errar, vê se a gente pode errar, né? Se a gente errar, alguém morre, não é verdade? Não foi passada essa ilusão para a gente durante a faculdade toda de que a gente não deveria errar e que o nosso erro é apontado pelos colegas, nosso erro é julgado, a gente é diminuído por qualquer erro, tipo esquecer de anotar um exame, né? Isso na época da faculdade, do internato, é incrível, a gente é tido como um problema muito sério, porque a gente não consegue, a gente fez alguma coisa muito errada, de ter esquecido de olhar um exame, e aí a gente começa ali o sentimento de inferioridade, né? Na verdade, começa bem antes. Eu falo que muita gente faz medicina por baixa autoestima, porque precisa provar alguma coisa para alguém, e aí vai lá para o curso mais difícil, passar no vestibular, cuidar das pessoas, porque tem um sentimento de baixa autoestima muito grande. Eu falo isso sempre e eu continuo falando, viu? Porque tem mesmo. Se tivesse uma boa autoestima, não tinha tanto egos inflados dentro do curso, e isso ainda é reforçado o tempo todo durante a nossa formação, pelos nossos professores, pelos nossos colegas, pela nossa necessidade de entrar num lugar altamente competitivo, um lugar onde nunca eu coube. Então sempre foi muito difícil para mim estar ali. Não é o tipo de forma de viver que eu acredito. Eu não acredito mais na forma de viver da competição. Eu falo muito isso, tem um livro que se chama A Ciência para Ficar Rico. Eu esqueci até o nome do cara agora que escreveu, que é um livro bem legal, viu? Ele não é autoajuda, é autoconhecimento mesmo, e fala de prosperidade. Eu sempre gostei muito de estudar o tema de prosperidade. E aí ele fala que tem dois jeitos de você criar uma realidade realmente mais próspera para sua vida, tanto financeira, né? Porque hoje eu entendo a prosperidade como algo muito mais do que o dinheiro. Ah, então, Priscila, você acha, né? Você não acha isso também? Essa questão da baixa autoestima? Pois é, isso aí foi de tanto reparar. Eu falo que eu reparo as pessoas, mas é assim, é um bom sentido. Eu aprendo com os comportamentos meus e das outras pessoas que estão do meu lado. E as pessoas com as quais eu mais convivo são médicos e pacientes, né? Bom, mas voltando ao livro, nesse livro A Ciência para Ficar Rica, ele fala que tem dois jeitos de você criar prosperidade. E como eu falei para vocês, a gente tem essa busca pela prosperidade, isso é algo inato, merecido da nossa profissão, porque a gente realmente se dedica muito. Eu dificilmente conheço pessoas que não se dedicam. Tem um ou outro que fazem muito barulho, e esse um ou outro dá um mau problema, porque eles fazem a gente ficar queimado, né, digamos assim. Mas ele fala que tem duas formas da gente gerar riquezas na nossa vida, da gente gerar o nosso sucesso financeiro, profissional, pessoal. E essas duas formas, uma é o pensamento de competição e a outra é o pensamento de cocriação. Hoje a gente usa esse termo cocriação, acho que no livro ele nem usa esse termo, acho que ele usa criação mesmo. O que é o pensamento de competição? É aquele assim, nossa, tem muita médica integrativa aqui, eu vou me dar mal, eu não vou ter espaço, né? Igual mudei pra cá, pra Palhoça, perto de Florianópolis, nossa, por aqui todo mundo fala sobre isso, então eu não vou ter espaço. Eu poderia pensar nisso, pensar dessa maneira, né? Então, obrigada, Roberta. Então, eu poderia pensar, nossa, não tem espaço. Então, esse é o pensamento competitivo. Eu vou fazer uma análise aqui de mercado. Olha que legal, aqui não tem nenhum restaurante
vegano, então eu vou abrir um restaurante vegano, porque eu não vou ter competição. Ou então, nossa, aqui tem 30 restaurantes veganos, eu não vou abrir um outro restaurante vegano aqui, porque ninguém vai no meu, sendo que já tem os outros 30. Então, esse é o pensamento da competição. O que é o pensamento da criação, da cocriação? É aquele pensamento que sabe que onde a gente cria realmente as riquezas é no nosso equilíbrio interior e é na nossa projeção mental. Todos vocês que fizeram faculdade de medicina, que passaram num curso concorrido, que fizeram uma faculdade que desafia a gente o tempo todo, né? Ou que trabalham mesmo na área da saúde, em outros cursos, a gente sabe que é uma área difícil. Todos vocês, com certeza, projetaram isso em algum momento de suas vidas. Lá na adolescência, pensando, eu vou fazer faculdade e tal, se preparando para aquilo e criando aquilo na sua mente. Não é verdade? Quando a gente criou isso na nossa mente, nós fizemos essa projeção mental que criou o lugar que a gente queria estar. Então, foi por isso que antes da gente viver a medicina, a gente criou a medicina, né? Tem uma frase que eu gosto muito de uma passagem do Walt Disney, né? Que fala que ele projetou um dos parques dele lá e logo em seguida ele faleceu. E aí alguém comentou, nossa, que pena que o Disney não pôde ver esse parque que ele sonhou tanto. E aí a esposa dele disse, claro que ele viu, porque ele já sonhou, foi ele que sonhou, então foi ele que criou esse parque. Ele já viu na mente dele, na projeção mental que ele tinha feito. Então, antes de viver aquilo, a gente cria aquilo. Então, o pensamento de criação é aquele seguinte, nossa, tem 30 restaurantes veganos, então as pessoas aqui gostam muito de comida vegana, que legal, vai ter muito espaço para mim. Entendeu? Então, é esse que é o outro pensamento. Nossa, aqui eu moro num lugar agora que as pessoas sabem o que são as práticas integrativas, né? Porque, gente, eu penei, viu? Eu desbravei um terreno onde as pessoas eram extremamente, e são ainda preconceituosas. O terreno da medicina já é, né? Mas de onde eu vim é muito mais preconceituosas e tem mais dificuldade de compreensão realmente dessa busca do olhar integral do ser humano. Então, eu falo que agora eu tô assim, eu não tenho consultório aqui ainda, né? Cheguei tem alguns meses só. No entanto, eu olho e falo, nossa, que legal, aqui todo mundo sabe quando eu falo o que eu faço, entendeu? Quando eu falo sobre esse assunto, todo mundo fala, todo mundo acha legal. Então, eu penso, nossa, que legal, vou ficar por aqui mesmo. Que tem pessoas que pensam e sentem como eu. Por um tempo, pelo menos, né? No entanto, é esse que é o pensamento, sabe? A gente tem que pensar, a gente está sempre pensando que tem que competir com alguém, e isso foi reforçado muito ao longo da nossa formação inteira. Inclusive, no momento em que a gente falou que queria fazer medicina, alguém já mandou a gente estudar, porque a gente tinha aí 100 por vaga de competição. Depois a gente vai para a residência, mas sei mais quantos por vaga. Então, gente, quando a gente tem o pensamento da competição, é assim, nossa, eu tenho que morrer de estudar, porque tem 100 por vaga. E quando a gente vai para o pensamento da criação, é assim, a minha vaga tá lá e é no lugar certo e no momento certo. Então, eu vou me preparar o melhor possível, porque eu quero merecidamente a melhor vaga. No entanto, eu sei que ela vai estar lá se for para mim, entendeu? Naquele momento e naquele lugar. Então, são dois pensamentos diferentes. E eu ouso dizer para vocês que o segundo atrai muito mais os resultados. Inclusive, quando eu passei no vestibular, é engraçado lembrar disso agora. Eu falo para as pessoas, foi o que eu falei para o meu irmão, que fez vestibular durante muito tempo. Quando ele passou, eu falei, olha, parece que a gente passa quando a gente meio que se entrega e confia. E, pelo menos essa foi a minha história, né? Eu fiquei ali 2 anos estudando como uma louca e tensa, estressada, preocupada com a competição e querendo ser mais, querendo ser melhor. E aí, nos 6 meses que antecederam o momento que eu passei no vestibular, eu simplesmente relaxei. Eu continuei estudando, continuei me dedicando, mas eu foquei muito em mim. Eu me cuidava muito, eu voltava muito a olhar para mim e aí eu passei no vestibular. E assim a gente faz. E a gente, se você tem consultório, quer encher seu consultório, foca em você, entendeu? Se você se você não está satisfeito no lugar onde você trabalha, na UBS, ou, enfim, no hospital onde você trabalha, foca em você. Tudo começa com foco em você, começa com esse equilíbrio com você e as coisas vão se abrindo. Inclusive, a gente tem muita dúvida, né? Nós, médicos, temos muitas dúvidas com relação a onde é que a gente vai atuar, porque a gente tem muitas possibilidades, não é incrível isso? A gente pensar que a gente tem muito... Nossa, se eu quiser dar plantão, se eu quiser trabalhar com emergência 3 vezes na semana, só para eu poder ter minha renda, eu ganho um bom dinheiro, né? Assim, dá para ter uma renda razoável, que dá para, pelo menos para mim, dá para viver.
E eu vi isso muito também quando, no ano passado, eu fiz uma live com a Júlia Rocha. Não sei se vocês conhecem a Júlia Rocha. Não consegui salvar, na época o Instagram ainda não salvava essas lives de duas pessoas. E a Júlia Rocha, que é médica de família, que hoje escreve na UOL, que é cantora, né? Não sei se vocês sabem quem é ela. Então, eu fiz uma live com ela é incrível mesmo, né, gente? É uma pessoa incrível e nós temos vários amigos em comum. E aí a gente acabou fazendo parte de alguns mesmos grupos no WhatsApp. E aí foi fácil ter contato com ela, né? E aí ela e a gente conversando sobre isso, sobre essa questão das prioridades. Naquele momento, né, hoje eu tenho outras prioridades, porque eu me mudei, estou fazendo nova residência, né, mas naquele momento eu sempre tive uma prioridade, desde que meus filhos nasceram, foi de poder, tipo, levar na escola e buscar, sabe? Cuidar da alimentação deles, fazer coisas nesse sentido, ter um pouquinho de tempo com eles. Então, isso sempre foi importante para mim. Consegui 100% como eu queria? Não, não consegui. Porque durante muito tempo eu fiquei tão focada que eu tinha que trabalhar e ganhar mais dinheiro para eu poder colocar meu consultório em meio período, para eu ter meio período com os meus filhos. Eu fiquei, tipo assim, desgastada buscando isso durante pelo menos uns 2, 3 anos. E aí, logo que o Gabriel nasceu, e aí eu vi que não era bem essa pegada, depois que eu fui entender que os ajustes começavam em mim. Mas quando eu fiz essa live com ela, a gente conversou sobre isso, sobre essa questão do tempo. E eu não sei agora, né, como ela está, isso foi em setembro do ano passado, eu acho. E aí ela me falou assim, olha, nesse momento eu optei por dar 2 plantões por semana para eu poder ter qualidade de tempo e de vida com a minha filha. Então eu dou 2 plantões por semana, o restante eu tô em casa, eu descanso, eu faço comida, eu passeio com a Gabi, que ela tem uma filha, né? Eu canto, eu estudo mais a parte de canto que eu gosto, então eu optei assim, porque tá tudo bem pra mim, eu tô pagando as contas e eu gosto muito de viver. Eu gostei muito dessa frase, porque ela é muito parecida comigo, né? Nesse sentido, essa frase também é uma frase que me contempla. Eu gosto muito de viver, e quando eu sinto que eu não estou vivendo, eu fico muito mal. Eu fico muito triste, eu como mal. Então foi isso que ela trouxe pra mim. Eu falei, nossa, é o mesmo sentimento que eu. Eu também amo a vida, só que eu preciso vivê-la também, sabe? Porque se eu sinto que eu não estou vivendo, e gente, nem é pra ir pras baladas, não é viver assim, realmente é fazer uma caminhada na praia, é poder sair pra jantar, sabe? É poder estar com os meus filhos sentados no sofá. Ontem a gente assistindo Malévola, sabe? Coisas assim, que pra mim são importantes. Então, e se a gente às vezes está tão no foco lá fora, tão tenso com o trabalho, tão querendo ser melhor, tão querendo reforçar que a gente é bom, a gente não consegue viver esses simples detalhes que são a vida, né? E a gente está sempre nesse foco, a maioria de nós, a gente está sempre ainda, e eu ouso dizer que não é só pelos pacientes, não, é por nós também. A gente quer melhorar a vida dos pacientes porque a gente quer se realizar com isso, porque a gente aprendeu que a nossa realização é no outro, que a nossa realização é na saúde do outro. E, gente, é assim mesmo, viu? Tá tudo certo. A minha realização também é assim, é quando eu vejo alguém bem, quando eu vejo, nossa, eu me lembro quando eu fazia consultório, eu atendia 3 numa tarde, né? A cada 1h30, geralmente. E eu chegava em casa e eu tava assim, radiante, sabe? De saber tudo que eu tinha feito com aquela pessoa, eu fiz nada, né? Eu simplesmente fui um canal. Mas tudo que a gente tinha feito ali juntos, que a gente tinha construído ali juntos, e o quanto aquilo tinha ressoado em mim. E eu vou te falar bem da verdade, depois que a gente começa a estudar esses caminhos do autoconhecimento, que nos levam para esse conhecimento físico, mental, emocional e espiritual, a gente entende que a nossa conexão e a do outro, elas estão sempre juntas. Que o meu campo, ele adentra o campo do outro, do meu paciente e vice-versa. Então, geralmente, aquele paciente, ele traz impresso no campo eletromagnético dele aquilo que também é a minha cura. Então, por isso que talvez a gente se realize no outro também, porque o outro traz a nossa cura. Ele traz muitas vezes a questão que a gente precisa olhar e que a gente não está olhando, sabe? Há um sentimento de culpa, há uma raiva, há uma comida, uma alimentação ruim, há uma vontade, sei lá, um insucesso em algum lugar que nos frustra. Então, o paciente, ele traz isso geralmente para nós.
e é um presente da nossa profissão, de todas as profissões da saúde. E eu vejo o quanto que também a gente é dedicado, por exemplo, nessa questão aqui do coronavírus, a maioria de nós, claro que a gente preferia estar em casa fazendo quarentena, mas a maioria de nós tá tudo bem estar ali também, porque é o nosso trabalho, entendeu? Então, assim, eu acho isso muito bonito na gente. Eu acho que realmente todo ser humano tem essa capacidade. Só que a gente precisa entender que a primeira cura é a nossa. Que se a gente não tiver olhando pra gente, a gente vai ficar igual aqueles médicos antigos lá. Meu professor de pneumo na residência, quando eu fiz infecto, ele com um cigarro na mão, ele mandava as pessoas pararem de fumar, né? Gente, me ajuda. Ele não tá mais nesse momento. Eu posso, como eu falei, a gente tem fraquezas, a gente tem caminhos que vão ser a vida toda nos desafiando. Nem por isso a gente vai deixar de cuidar do outro, mas nem por isso a gente vai se abandonar, né? Se auto-abandonar. E eu sei que vocês estão querendo, talvez, tipo, o que eu posso fazer com o pouco tempo que eu tenho? Bom, eu falo que para você começar colocando compromisso com você. O que eu vou fazer para me comprometer comigo? Eu vou fazer algo todos os dias que realmente me faça bem. Eu vou fazer algo todos os dias para minha saúde, alguma coisa que seja um suco verde, que seja uma caminhada, uma meditação, e eu vou fazer algo todos os dias para o meu bem-estar, que me deixa em paz, que me deixa tranquila, né? Eu, por exemplo, durante muito tempo, o meu algo todos os dias, viu, Viviane, que ser mãe ainda tem outro processo, né? Porque além do trabalho lá fora, que super nos deixa cansados, a gente tem outro trabalho, aqui no meu caso, em dose dupla em casa. Isso também é prazeroso, né? Eu lembro do meu filho falando, nossa, mamãe, eu acho que ele viu isso em algum lugar na televisão, ser mãe é muito difícil. E eu falei, não é muito difícil, dá trabalho, mas não é difícil. E aí ele falou, nossa, porque parece que é muito difícil, né? Eu falei, e aí às vezes ele fala isso, eu falo, não, meu filho, ser mãe não é difícil, só dá um pouquinho de trabalho. Né? A gente tem que realmente se dedicar. E eu falo que a gente entra no modo do sacrifício. Né? Eu brinco que tinha a mãe de uma amiguinha dele e a gente se encontrava no fim de semana para eles brincarem, né? E às vezes ela falava, a gente sempre falava, a gente tá cansada, é isso, aquilo, outro. Eu falei, olha, fulana, eu vou te falar, eu vou pro fim de semana no modo do sacrifício, eu sei que eu vou me doar muito mais, eu sei que eu vou ficar cansada, mas eu sei também que a hora que acabar o fim de semana eu vou ficar super com saudade do tanto que eu fiquei com eles o tempo todo, né, nos fins de semana. Então isso passa, né? A minha mãe mesmo falava, esse tempo passa tão rápido que quando eu olho para trás parece que eu não me lembro de absolutamente nada. Eu só lembro que passou muito rápido. Então, isso também passa. E a gente, como que a gente faz? A gente que tem profissão, maternidade, ou mesmo que não tenha maternidade, mas que lida com várias questões familiares e casa, e aqui, isso, aquilo, outro. Então, eu falo para você, comece se priorizando pelo menos por um tempo do seu dia. Eu vou ter uma hora é minha, aconteça o que acontecer. E eu, durante muito tempo, a minha prioridade dessa uma hora era assistir uma série. Sabe, eu vou assistir uma série, eu gosto de meditar, isso faz parte do meu bem-estar, buscar meditação. Então eu começava a fazer, eu sempre fiz pelo menos 3 minutos por dia, 3, 4, 5 minutos por dia. Hoje eu preciso fazer mais, porque senão eu não dou conta da pegada do meu dia. Mas eu sempre sentava para fazer meditação, esse era um momento de bem-estar, e aí eu sempre gostava de ver, vou assistir pelo menos um capítulo da minha série, e aí para tudo que agora eu vou assistir um capítulo. E pronto, entendeu? Durante um tempo, hoje eu não tenho feito isso mais, mas me fez muito bem. Eu tô falando do suco verde, mas eu tomei durante muito tempo, eu vivi muito alimentação viva, e eu tô querendo voltar a fazer isso, né? Alimentação plant-based. Durante um tempo eu vivi muita alimentação viva, então eu tomava o suco de manhã, não o suco verde, mas eu tomava aquele suco que você germina sementes, às vezes ele é verde, às vezes não, né? Tinha o vermelho, que era com beterraba também, né? Outras coisas, tinha o amarelo, que era tipo uma vitamina de linhaça, tão gostosos, até dando vontade de tomar agora. São tão gostosos, a gente não sente não é ruim, sabe? Ficam docinhos que a gente coloca as frutas junto. Então, durante muito tempo, esse foi também meu autocuidado. Eu acordava, de manhã, à noite eu deixava a semente germinando
e no outro dia eu acordava e eu tinha ali um tempinho para fazer o meu suco. E às vezes eu ficava estressada porque o tempo que eu gastava para fazer meu suco não dava para eu meditar. Enfim, eu tinha que correr e aí depois eu comecei a fazer academia. Aí eu comecei a fazer academia às 6 horas da manhã, aí não deu mais tempo de preparar meu suco. Então, durante muito tempo eu fiquei querendo fazer tudo e eu não conseguia fazer nada. E o pouco que eu fazia eu não valorizava. Então, hoje eu valorizo o pouco que eu consigo fazer. Se eu acordo e hoje, por exemplo, nesse momento de quarentena, o que que eu posso fazer? Fazer um pouco melhor a minha alimentação. No meu caso, eu gosto de acordar bem mais cedo. Tipo, eu começo aqui com vocês 6h50, mas com a turma de terça-feira do curso, a gente começou às 6, né? E mais 5 horas eu já tô acordando. Assim, eu tenho que fazer isso para eu conseguir ter ali pelo menos meia hora para mim, para refazer minhas meditações, minhas orações, porque isso me garante um bom equilíbrio ao longo do dia. E se eu me mantenho no equilíbrio mesmo, na estabilidade emocional, na estabilidade mental, na estabilidade espiritual, eu sinto que meu dia flui. Sabe, assim, eu sinto que eu termino meu dia, ele fluiu. Tem muitas arestas que eu preciso corrigir, mas eu sinto que eu estou dedicando um tempo a mim também. Então, uma coisa que eu falo é o seguinte: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, estou trabalhando muito. Vamos criar esse lugar ideal e visualizá-lo. Qual seria o seu lugar ideal? Trabalhar meio período e ter um tempo para você? Ou, por exemplo, a médica que trabalha comigo, que é minha preceptora hoje, ela adora trabalhar 8 horas por dia. Porque ela fala que ela não consegue ficar em casa e aí, como ela se nutre muito no trabalho, que ela gosta muito, ela chega bem e aí ela consegue se dedicar às crianças, se dedicar às coisas. Mas se ela fica em casa e ela fica lá tendo que. Porque querendo ou não, se a gente fica em casa, a gente olha para uma coisa que está desorganizada e vai querendo organizar. Ela falou que aquilo a estressa e a cansa muito, então ela prefere trabalhar as 8 horas por dia, ter livre os fins de semana e as noites. Para mim, eu fiquei muito tempo não trabalhando 8 horas direto, né? Então, para mim, isso tem sido um pouco desgastante. Então, talvez seja algo que eu tenho questionado, né? Que é essa questão das 8 horas por dia. E o que é ideal? Para mim, também não sei se trabalhar só meio período é o ideal. Não sei se isso me realiza, mas talvez mudar, fazer diferenças entre aquilo que eu faço num período e no outro. Então, a gente tem que achar o que é e fazendo testes. O que eu gostaria? Eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo no fim da tarde. Então, talvez você comece mais cedo de manhã, né? Parece que apagou uma luz aqui. Talvez você comece mais cedo pela manhã. Tudo isso faz a gente pensar na importância da organização. É a organização que a gente precisa pensar agora. A organização do meu tempo, para que eu possa organizar a minha saúde, a minha vida, para que isso possa refletir melhor nos meus pacientes. Eu quero ajudar os pacientes, sim. Então aprenda realmente, aprenda mais coisas, aprenda fora da caixa, né? Eu sempre falo isso, você quer ajudar as pessoas de verdade, não fica só na caixinha do que a medicina te trouxe ou do que se fala que você pode estudar. Não, sai da caixa, vai ler outras coisas, vai ler sobre pessoas, né? Porque uma das coisas, dos maiores problemas que a gente tem com relação à nossa profissão é que a gente estuda sobre doenças e a gente não estuda sobre pessoas. E estudar sobre pessoas é totalmente diferente de estudar sobre doenças. É estudar realmente desenvolvimento humano, é estudar como funciona a nossa mente, como as nossas emoções nos afetam. Isso é estudar sobre pessoas, não sobre doenças. Né? E a gente só foi treinado para estudar sobre doenças. E tá tudo bem. Eu falo que a gente vai desconstruir isso a partir do ponto mesmo. Eu posso até partir do ponto de uma doença, depressão. E aí, daquela doença, eu vou desconstruindo até chegar no ponto em que eu realmente consigo olhar a pessoa como um todo, entendeu? Então, isso também é para nós. Eu vou partir de um ponto, eu vou ter aqui tanto, sei lá, meia hora por dia para o meu autocuidado, 1 hora por dia, e mais um tempo para eu ficar em paz. Se a gente tirar um pouquinho do tempo que a gente gasta nas anestesias diárias, a gente consegue esse tempo. E aí eu tenho esse momento, então tá tudo certo. Eu vou fazer isso, é o que eu posso agora, né? Ontem eu fui dormir um pouco tarde, porque eu tô assistindo uma série e, gente, eu passo muito tempo sem. Eu falei pra vocês, né? Teve um tempo que era assisti um capítulo por dia da série da Maria Madalena que eu estava assistindo e que eu não consegui terminar, porque tem umas pegadas lá muito fortes, violentamente, que não estavam me fazendo bem. Mas é lindo, né? Assim, pelo menos eu achei. E agora eu comecei a assistir uma outra. E eu assisto também um capítulo por dia.
Aí todos os dias eu tenho meus estudos, eu tenho que preparar as aulas do curso, eu tenho que gravar as aulas do curso, eu tenho que gravar as aulas gratuitas aqui do YouTube, e tenho que ir para o meu trabalho, e tem meus filhos e meu marido. E aí você fala, você tá louca, como que você organiza? Todo mundo fala. É engraçado porque quando a maioria das pessoas que me conheceu, né, durante muito tempo, desse período que eu morei na Uberlândia, quando alguém fala alguma coisa sobre mim, elas falam assim, nossa, Patrícia dá conta de tudo, eu não sei como é que ela consegue. E, gente, eu não dou conta, tá? Eu não sou esse arquétipo do médico que dá conta de tudo, porque eu não dou. Tem muita coisa que fica pelas metades e que poderia ser feito melhor, e são os meus ajustes. No entanto, até isso eu entendo que faz parte do meu momento agora, de ajustes de mudança, de ajustes de várias questões para que eu possa realmente focar naquilo que eu dou conta. Então, quando a gente foca só no paciente, só em estudar, só no profissional, só em fazer mais uma pós-graduação, só em ganhar mais dinheiro ali, aqui, ali, assim, assado, a gente está focando ainda no externo. O paciente ainda é o nosso externo. É uma distração, assim como quando a gente foca em política, como quando a gente foca em religião, são ainda coisas que estão no nosso externo. E a gente tem a aparente sensação de que o que está no externo a gente domina. E é justamente por isso que a gente tem dificuldade de voltar para o interno. Porque o interno, por mais esquisito que seja nós mesmos, a gente aparentemente não consegue dominar, né? A gente tem essa falsa ideia de que eu não domino o interno, mas eu domino o externo. O interno, na verdade, é o lugar desconhecido, é o lugar que quando a gente volta, a gente fica... É bom, mas a gente também fala, nossa, ai, que preguiça. Tem muita gente que não quer olhar para o interno, porque tem muita gente que estava vivendo muito tranquilo e muito em paz. E quando a gente está muito em paz, a gente tem preguiça mesmo de ficar olhando para dentro. Então, às vezes é bom não, mas às vezes vem umas sacudidas da vida para que a gente volte a esse olhar, né? E eu vejo que essa quarentena trouxe isso, trouxe a nossa fragilidade humana, trouxe a nossa capacidade ou não de sermos resilientes, e isso faz com que a gente tenha que voltar a olhar para a gente. E nós, como eu falei, mesmo que a gente saia para trabalhar todos os dias, ainda assim, nós estamos diante de uma situação de iminência, que a gente sabe que não está imune. Isso traz uma nova percepção da vida. E aí isso faz com que a gente olhe para dentro, né? Se a gente está preso dentro de casa, a gente só tem um lugar para olhar, para nossa casa e para dentro da gente mesmo. Então, talvez essa interiorização seja extremamente importante para nosso, inclusive para a nossa vida, para todas as pessoas, e aqui não só para nós que somos médicos, mas para nós a gente tem que entender que a gente precisa trabalhar a nossa presença, porque é a nossa presença curativa que vai fazer diferença na vida do outro. É quando eu me alinho que eu consigo trazer as ferramentas para o outro. Isso, é isso mesmo, Marilice. Quando a gente estuda sobre pessoas, a gente aprende sobre autoconhecimento e autorresponsabilidade. E a gente entende que o caminho, a gente se espelha no outro, o outro nos ajuda, mas a gente precisa olhar pra gente, né? Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi essa frase nesse contexto foi num curso de antroposofia, eu achei incrível, que foi uma frase de Paulo. Hoje vemos em espelho, mas então veremos face a face, né? Daquela parte famosa das cartas de Paulo. E esse ver em espelho é justamente isso. Hoje nós vemos através do outro. Então, aquilo que eu vejo no meu marido, aquela dificuldade que eu tenho no meu marido, aquilo tem a ver com alguma dificuldade em mim. Fui eu que ressoei e atraí aquilo, entendeu? Então, eu tenho que curar aquilo em mim. Aquela dificuldade que eu vejo no meu filho, aquilo também está em mim. Aquela dificuldade que eu vejo no paciente, aquilo também está em mim. Enquanto eu estou focando só no outro, eu não estou olhando para mim. Então, o interessante eu pego o do outro, olho com amor e aquilo também me ensina sobre mim. E aí eu volto o estudo para mim também, né? Quando a gente se autoestuda, a gente entende os nossos padrões. Por exemplo, até numa discussão, você tem uma discussão no seu relacionamento, por exemplo, você vai sempre para o mesmo padrão. Quando a gente se autoestuda, às vezes a gente até vai para aquele padrão, mas a gente já sabe que está indo para lá, então a gente já sabe como voltar. A gente fala, opa, não é esse meu lugar mais, deixa eu sair daqui. Então a gente já se reconhece. E é assim que a gente olha para o outro, né? A gente tem que olhar para o outro como um espelho para nos ajudar a cuidar da gente. Mas, no entanto, enquanto a gente estiver se distraindo, buscando só ferramentas para cuidar do outro e não achar que aquilo não serve para a gente ainda está focado na doença.
Porque a gente ainda não está focado no doente, no ser humano. A gente ainda está olhando para os processos do outro e não está olhando para os nossos. Entendem, gente? O chamado aqui não é para você não cuidar do outro. Sim, é para você cuidar do outro sem se descuidar de você. E entendendo que se você tem essa presença curada, e essa presença a gente chega cada vez mais a partir do momento em que a gente se conhece, que a gente busca melhorar, essa presença curada, ela já faz diferença na vida do outro, entendem? É aquela good vibe que quando você sabe que chega na sala ou que chega no trabalho, as pessoas se sentem bem do lado dela, do mesmo jeito que tem as bad vibes, né? Então, é tudo uma questão de frequência, né? É tudo você sintonizar o rádio mesmo, onde que você está tocando, qual rádio, qual estação que você está tocando. Né? Se nós somos feitos de energia, tudo é uma questão de frequência mesmo. E quando eu foco no outro, eu ainda não estou focando o meu olhar em mim, tá bom? Então, como eu falei, comece, eu não gosto de trazer tema sem ter pelo menos um palpite do que a gente poderia fazer. Comece dando um tempinho para você, tirando um tempinho aí, falando, nossa, eu vou ter aqui 5 minutos, permita-se descansar um pouquinho, entendeu? Eu, por exemplo, depois eu chegava em casa, né? E eu me lembro que eu saía correndo já pro trabalho, almoçava, e eu não me permitia descansar. E aí eu percebi que 5 minutos, dando umas respiradas, faziam com que eu ficasse bem melhor na parte da tarde, porque às vezes a minha energia é melhor de manhã, né? Tanto é que eu acordo cedo, eu faço tudo cedo, das 5 até o meio-dia eu sou, assim, ótima, mas no período da tarde eu tenho uma queda, né? Isso é do meu ciclo, né? A gente falou do... Não, a gente começou falando do sincronário, né? Eu não terminei, mas eu falei do calendário, né? Acho que eu falei do calendário. Então eu tenho meu ciclo, meu ritmo, e eu sei que meu ritmo funciona melhor de manhã, e que à tarde eu gostaria de poder ter mais tempo para dar uma descansada. Mas, no entanto, eu entendi que 5 minutos super me nutrem e me dão Mas será que a gente permite esses 5 minutos, entendeu? Eu vou para o trabalho muito melhor. Tanto é que hoje eu tenho só 1 hora de almoço, mas eu moro pertinho para vir em casa e olhar as crianças, ver como que elas estão, porque isso é importante para mim, estar com elas no almoço, sabe? Isso é algo que é um valor da minha vida. E aí eu consigo ainda dar uma encostadinha ali de 3, 4, 5 minutos, que eu não preciso dormir. Geralmente eu não tô nem dormindo, porque eu dormir me cansa mais, então eu faço respirações nesse tempo. E às vezes você não sai para almoçar fora, você almoça no trabalho, para ali 5 minutos no seu trabalho, depois do almoço, e faz ali respirações. Inspira, expira, fica focado, põe a mão no coração, né, no seu centro cardíaco e faz ali respirações. Vocês vão ver o tanto vocês ficam melhor na parte da tarde. Então faz isso. Eu falo que como que eu começava a prescrever meditação para os pacientes, porque a pessoa fala, eu não vou conseguir, eu não consigo isso, não sei o quê. É fazer ciclos de 1 minuto. Eu falava assim, faz 1 minuto, hora que você acordar, de respiração. 1 minuto logo após o almoço. 1 minuto no fim do dia, se você conseguir, mas 1 minuto antes de dormir, com certeza. É como se fosse uma pílula, sabe? Quanto tempo você gasta para pegar um remédio, ir lá pegar água e tomar? É o mesmo tempo que você vai gastar para sentar e fazer respirações. Então, é só desconstruir esse lugar e focar um pouquinho em você. Então, é a mesma coisa que eu peço para vocês. Foquem 1 minuto em respiração de manhã, de tarde, de noite. Foquem em ter 1 horinha para você, para fazer o que você quiser, né? E foquem em criar uma rotina que vai te apoiar. Pedir ajuda se for preciso. A gente precisa de ajuda, viu, gente? A gente não é super heroína. A gente precisa de ajuda. Às vezes alguém realmente para arrumar a casa, né? Na Uberlândia eu tinha uma pessoa incrível que foi quem cuidou muito dos meus filhos, me ajudou muito com a casa. E assim, às vezes eu me sentia mal, nossa, ela deixou tudo pra ela e tal. Só que ela era também uma pessoa que eu podia confiar. Isso me dava um senso de poder ir pro trabalho mais em paz. No entanto, começou a me fazer falta esse cuidado meu pessoal com as minhas coisas, com a casa, com as coisas que eu vivo, né? Com o lugar, com o espaço. Tanto é que ontem, né, eu tô de férias esses dias da residência, porque eu tô cuidando das crianças, que meu marido precisou viajar e a gente ainda não tem alguém de confiança aqui para cuidar e não tem escola, né? Bom, então eu
pedi, né, uma ajuda, tirei umas fériasinhas para cuidar deles. Aí ontem à tarde, sabe o que eu fiz? E que me deu extremo prazer? Fiz uma faxina na minha cozinha. Eu tirei umas 2 horas depois da aula online do meu filho, né? E aí eu falei para eles, olha, hoje a gente não vai brincar agora, eu preciso limpar essa cozinha. E eu fiz isso, limpei, com pano, com rodo, tudo, entendeu? Tipo, na maior humanidade, porque eu sou humana, né, gente? E isso me deu super um prazer, sabe? Olhar aquela coisa limpinha. Eu falei, nossa, que delícia essa reconexão com o meu aspecto feminino que eu tô tendo, né? Essa oportunidade quando eu faço uma faxina na casa. Claro que a gente pode se reconectar com o feminino de muitas maneiras. Uma forma que eu reconecto facilmente é quando eu tô cozinhando, né? Então eu sei que se eu tô muito presa na energia masculina, tô falando demais, né, gente? Tem que um pouco dar uma hora. Eu tô muito presa na energia masculina, que é essa energia que tem dentro dos médicos e das médicas, que é essa de eu vou pro mundo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu aconteço, eu quero sucesso, eu isso e aquilo. Essa energia masculina, ela é muito puxada para uma pessoa que veio numa frequência mais feminina, tipo eu. Então aquilo me desgasta, tipo, ao cubo. Sabe, essa questão da competitividade e tal, tal. Por isso que eu falei que esse nunca foi o meu lugar. Porque o desgaste era muito grande de ter que usar a reserva de masculino que eu tenho, que é menor do que a reserva do feminino. Então, eu preciso de uns lugares onde eu me conecto com o feminino. E um deles é na cozinha. Eu gosto de cozinhar, isso me conecta com o feminino. Eu gosto de fazer, de desenhar ou de rezar, entende? Eu gosto de rezar, de fazer meditações e orações, isso me conecta com o meu aspecto feminino. Então, a gente precisa olhar para isso, olhar para todos os nossos aspectos e os nossos cuidados, para que a gente possa realmente fazer valer essa vida nossa aqui, né? Fazer valer, a gente tem que cuidar das pessoas, mas a gente também merece ser feliz, né? Não é só o outro. Nós merecemos também ter vida, ter qualidade de vida, ter alegria de viver, não é viver só tenso, sabe? É buscar alegria de viver nas pequenas coisas, tá bom? Então, por hoje é só. A gente se alongou um pouquinho, né? Bom dia. A gente se alongou um pouquinho, né? Tá bom? Eu agradeço muito as participações, a vocês que estiveram aqui mesmo no feriado. Gratidão infinita. Muito, muito obrigada mesmo. Teve muitos comentários, tá? Um abraço, fiquem com Deus, um bom feriado para vocês, tá bom?